Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a máquina Kaido Pro, vou contar tudo, as minhas primeiras impressões, tirar dúvidas, mostrar a trama, como que fica com a linha Amigurumi, que é a maior dúvida de vocês, e também dar algumas dicas de como vocês fazem para deixar a trama perfeita na máquina Kaido Pro. Ela está bem aqui, ela já estava trabalhando, mas aí eu parei para gravar esse vídeo para vocês. E vou começar falando aonde eu comprei. Esse vídeo ele não é uma parceria, tá bom? Então tudo que eu falar aqui é realmente as minhas primeiras impressões sinceras. Eu comprei pela Amazon, comprei no dia 10 de dezembro, chegou super rápido, chegou no dia 17 de dezembro. Eu paguei exatos R$ 957,40. Desses 957, o valor da máquina em si foi 566 e só de taxa de importação foi 390. Eu vou deixar certinho aqui a foto para vocês verem. Sobre o valor, estava compensando muito quando eu comprei, foi por isso que eu comprei, porque tinha baixado bastante. Eu já estava de olho nessa máquina e toda vez que eu entrava na Amazon tava R$ 1.500. Mas aí no dia 10 de dezembro abaixou drasticamente, aí eu já aproveitei para fazer as minhas suaves 10 prestações, né? Mas infelizmente já voltou pro valor normal, então hoje, o dia que eu tô gravando, que é dia 22 de dezembro, ela está por R$ 1.600 na Amazon. Pois é, minha gente. Então eu vou contar aqui as minhas primeiras impressões. Será que vale a pena pagar R$ 1.600? Ou será melhor abaixar novamente para 950? Bom, é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, então bora lá. Bom, gente, essa daqui é a máquina e aqui é tudo que vem junto com ela. Vem isso daqui, que seria um lubrificador, digamos assim, que é para você fazer a manutenção da máquina. Vem também o manual de instruções. Vem 2 kits reservas de agulha e também uma chave de fenda, que é para você parafusar essa parte da máquina que vem desacoplada. Vem uma agulha que vai auxiliar a gente a colocar o fio lá para trás e 2 novelinhos de lã acrílica. Então aqui eu já estou com a máquina e já vou começar mostrando para vocês o funcionamento dela, como que a gente faz os primeiros pontinhos aqui nas agulhas para conseguir tecer normalmente o cordão. A gente começa passando o fio por esse compartimento, que é basicamente para fazer uma pressão na linha. Então, olha como que ele é, a gente passa a linha aqui dentro. Depois de passar a linha aqui dentro, a gente vai colocar nesse buraquinho. Com o auxílio da agulha que veio, a gente vai colocar a linha aqui dentro e jogar lá para trás. Vou virar para mostrar para vocês. Joguei a agulha aqui atrás, aí a gente vai precisar tirar esse fio. Tirei o fio da agulha, agora eu pego ela de volta. Eu vou subir essa parte da esteira, colocar a linha aqui dentro e pronto. Você sempre vai ter que fazer isso na hora de iniciar a sua trama. Essa parte é bem semelhante com todas as outras máquinas que a gente tem de tricotinho. A gente vai precisar passar esse fio por uma agulha, não passar na próxima, passar na seguinte e deixar de passar na última. E depois tecer normalmente esse cordão. Então, aqui a gente consegue rodar a maquininha, mesmo sem ligar ela, justamente para fazer esses primeiros pontos. Então, vou passar em um, vou pular a próxima agulha, passar na terceira e pular a quarta. E agora, pode fazer normalmente. Pronto. Agora, eu já posso ligar a minha máquina e ela vai começar a puxar a linha sozinha. Tem 3 velocidades, 1, 2 e 3. Eu testei as 3 e aqui eu vou utilizar será a velocidade 1, que eu acho que já é mais que suficiente. Mas eu vou mostrar as 3 aqui pra vocês. Então, velocidade 1... O meu novelo eu vou deixar no chão para ficar mais fácil da máquina puxar a linha. E aqui atrás já está saindo o cordão. Velocidade 2.
e velocidade 3. Bom, vocês viram que a velocidade 3 ela é bem rápida e assim fica a trama na velocidade 1. Eu vejo bastante diferença entre a trama da velocidade 1, 2 e 3. Eu acho que a velocidade 3 ela fica com a trama mais aberta e aí para algumas pessoas isso pode ser um problema. Esse ainda não é a trama que eu gosto para fazer meus trabalhos, eu ainda considero isso um pouco aberto. Eu acho essa trama bem parecida com a trama da máquina Sealmate que eu tenho aqui. Mas ao final do vídeo eu vou mostrar um truquezinho pra vocês de como fazer essa trama ficar bem fechadinha aqui na Kaido. Vou cortar esse fio pra mostrar mais de perto pra vocês. E aí é só desligar, puxar a esteira e prontinho. Bem de pertinho pra vocês verem. Essa é a trama que fica com a linha Amiguru. Para vocês terem um comparativo, eu peguei aqui a linha da mesma cor de uma trama que eu fiz na máquina Tricord, que é a máquina que eu utilizo no momento. Antes de comprar a Kaido, eu usava a Tricord. E essa é a trama que eu gosto, a trama que eu considero perfeita. Eu vou fazer um comparativo junto com vocês. Então, essa daqui é a trama da Kaido e a de baixo é a trama da Tricord. Não sei se vocês vão notar alguma diferença daí, mas pessoalmente eu vejo bastante diferença entre as duas. Eu acho essa daqui um pouco mais aberta e aí na hora que você passa esse cordão no arame, principalmente nas curvas, normalmente o arame sai por dentro dos pontos da trama. Então eu vou mostrar para vocês um truque que eu estou utilizando para conseguir fazer a trama perfeita, fechadinha na Kaido. Só para vocês entenderem, em uma máquina normal, manual, a gente consegue regular 2 pontos para fazer a trama perfeita, que é o peso que a gente utiliza na máquina e a pressão que a gente utiliza na hora que esse cordão chega até as agulhas. Por exemplo, na minha Tricord eu utilizo uma xuxinha para fazer uma pressão na linha que vem do novelo antes de chegar nas agulhas. Então essa pressão faz com que a trama fique mais fechada. Na Kaido a gente não consegue controlar o peso, porque o que puxa o cordão é a esteira. Então é ela que vai rodando e puxando o cordão para fora. Então o peso a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar? A pressão. Teoricamente, essa partezinha aqui é justamente para controlar a pressão e não deixar o fio que vem do novelo muito solto. Só que o que eu percebi, conforme vai passando o cordão, essa partezinha tende a ficar subindo e não cumprir o papel da pressão de fato para a trama ficar fechada. Então, às vezes a trama começa fechadinha e depois ela vai aumentando justamente por conta disso. E aí, afinal, o que eu fiz para conseguir mudar isso? Bom, gente, voltei e a forma que eu consegui deixar essa trama bem fechada na Kaido foi criar uma segunda pressão nessa linha que vem do novelo. Como que eu fiz isso? Colocando uma fita aqui na minha mesa. Então, aqui está a minha máquina. O meu novelo está no chão. E aí, eu vou colocar uma fita aqui. Essa fita, a gente vai colocar na lateral e vai deixar o centro onde passa a linha livre. Então, essa linha, ela tem que rodar livremente aqui pelo centro da fita. Então, aqui, ó, você faz o teste, está rodando, perfeito. Já fiz aqui o início, agora eu vou ligar a minha máquina. Bom, já fiz um pouco do cordão, vou cortar para conseguir mostrar o comparativo para vocês. Essa daqui é fazendo com a fita. Olha como ficou. E essa daqui é sem a fita. Esse outro eu fiz também o teste e ó, aqui é a trama sem a fita e aqui é a trama com a fita.
não sei se por vídeo vocês vão conseguir notar a diferença, mas ao vivo é totalmente diferente. Até a espessura que fica o cordão é diferente. Bom, gente, agora eu vou dar as minhas considerações finais e tirar a dúvida de vocês também, que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. A primeira dúvida é se ela torce o cordão. E não, conforme ela vai fazendo, ela vai puxando na esteira certinho, igual vocês viram aí no vídeo, e ela não torce o cordão. A segunda, que é se a trama fica igual à minha máquina manual. Pra quem me segue lá no Instagram, eu sou bem chata com a trama, então eu comprei essa Made que ela está bem ali, e eu não gostei da trama dela para fazer nomes, então eu uso ela para fazer lembrancinhas, fazer alguns adereços, né, que compõem o porta-maternidade, como as flores, as folhas, mas para fazer a trama do nome mesmo, eu não gosto dela, eu utilizo a minha guerreira, que é a Tricord. Essa daqui eu tenho já há mais de 4 anos e é ela que eu gosto para fazer os nomes. E a princípio eu não tinha gostado tanto assim da trama da Cardo, porque eu achei ela parecida com a da Silmate. Mas fazendo aquele truquezinho da fita, ela ficou muito parecida com a trama da Tricord. Então sim, aprovado, gostei muito e vou utilizar por aqui. Como que fica com a linha amigurumi? Mostrei aí pra vocês, que é a principal dúvida, né? Então, eu acho assim, se você for muito criteriosa com a trama, igual eu sou, talvez seja bom você fazer com o truque da fita. E se você não é tão apegada assim com a aparência da trama, se a trama fica muito aberta ou fechada, você pode fazer normalmente sem usar nenhum truque, que ela também já fica muito boa. E a última dúvida é, vale a pena o investimento? Gente, eu confesso pra vocês que eu só comprei por conta da promoção. Igual eu falei pra vocês, se tivesse R$1.600, eu não compraria. Eu acho um investimento muito alto, principalmente pela questão das taxas de importação. Não é nem a máquina que é muito cara, é a taxa de importação que fica altíssima. Mas pelo valor que eu paguei de 950 já com as taxas, eu achei que compensou muito. Porque a Tricord elétrica, que é uma marca brasileira, ela tá por volta desse valor. Ela tá R$800 no site, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem também. E o próprio fabricante da marca diz que não funciona com a linha amigurumi. Então esse foi um dos motivos de eu não ter investido em uma máquina elétrica antes. E ter arriscado comprar a Kaido. Porque o fabricante da Kaido, ao contrário da Tricord, ele sempre falou que funciona assim com a linha amigurumi, que é a maior preocupação das artesãs, né, principalmente brasileiras. 90% utiliza a linha amigurumi para os seus trabalhos. Então é muito importante para a gente comprar uma máquina que funcione com ela. Então, por conta disso, eu achei sim que valeu o investimento, porque ela funciona com a linha amigurumi, ela tá o mesmo valor, ou estava, né, o mesmo valor da Tricord elétrica, que é uma marca brasileira, então não tem os custos de importação. Achei que ela veio também super completa, com as agulhas reservas. Ela vem com carregador, inclusive fica a dica, tá, gente? Ela é estilo tomada americana, então caso você não tenha esse estilo de tomada na sua casa, você vai precisar comprar um adaptador, que foi o que eu fiz, porque aqui todas são de pinos, então já fica a dica aí, se você pensar em investir, compre o adaptador também. E eu acho que vale sim o investimento se a sua demanda for grande. Por exemplo, aqui no ateliê, eu costumo fazer por volta de 60 a 80 metros de cordão por semana. E eu demoro, em média, para fazer 1 metro de cordão na manual, na Tricord, por volta de 6 a 7 minutos. E aqui ela promete fazer 30 centímetros em 1 minuto na velocidade 1. Eu ainda não cheguei a cronometrar para ver se de fato é esse tempo, mas eu posso fazer isso e dizer para vocês, porque se realmente for, gente, é incrível, porque às vezes eu demorava um dia inteiro sentada rodando maquininha e é cansativo. E essa daqui você só deixa ali do lado enquanto você tá fazendo uma coisa, ela tá fazendo os cordões para você. Então eu vou cronometrar certinho e eu deixo aqui no vídeo para vocês terem esse comparativo. Então o tempo que eu levo para fazer na manual é 7 minutos por metro. Em média é isso. E aí eu vou deixar para vocês quanto tempo essa belezinha demora para fazer 1 metro, para vocês compararem e ver que sim, se você tem uma grande demanda, igual eu tenho, vale bastante a pena você investir nessa máquina aqui. Porém, não acho que vale a pena você pagar R$1.600, não. Espera abaixar, espera entrar em uma promoção, que aí sim você parcelando em suaves 10 prestações, vale super a pena. E me diz aí se vocês têm mais alguma dúvida,
Deixe nos comentários se você gostou desse vídeo, desse meu review super sincero. Curte o vídeo, compartilha para mais artesãs saberem. E se vocês quiserem que eu teste ela com outras linhas também, deixa aqui nos comentários que eu posso testar para vocês e contar tudinho, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.